pessoal, bom dia, tudo bom? Querido segundo ano de enfermagem, hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de cuidado domiciliar e nós vamos para a nossa segunda aula. E o tema de hoje é sobre prevenção de queda em idosos. Pessoal, as quedas, elas são dos principais eventos adversos que podem ocorrer dentro de vários hospitais, responsáveis por cerca de 2 em cada 5 eventos relacionados à assistência ao paciente. E essa queda também pode acontecer dentro da casa do idoso, que é muito comum, ou seja, dentro da residência, no espaço domiciliar. E a queda em idosos, surge aí várias consequências, como por exemplo, no Brasil, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano. Então a gente observa aí uma frequência muito alta, né? A frequência é muito maior em mulheres do que homens. E o risco ele aumenta com a idade. Alguns estudos mostram que 40% das quedas em mulheres de mais de 75 anos e 28% das quedas em homens da mesma idade. Então, a gente observa que as quedas é muito comum em mulheres do que homens. E de 5 a 10% das quedas resultam em ferimentos, né? Então, o idoso, geralmente, quando ele cai, ele pode, além de ocorrer a fratura, que é muito comum em queda em idosos, né? Idosos mais de 70, 80 anos, pode gerar também aí feridas, né? Lesões nos membros, principalmente aí nos membros inferiores e superiores. E mais de 2/3 daqueles que sofreram queda podem cair novamente nos próximos 6 meses, tá? Então, isso é algo também para a gente observar. Uma das consequências que pode acontecer em pessoas idosas relacionadas à queda é a fratura, né? A fratura é a perda da continuidade do osso. Então, o osso ele se quebra, e aí a gente chama de fratura. A principal fratura em idosos considerada é do fêmur, tá? É a principal causa aí de hospitalização, né, por queda. E 50% dos idosos que fraturam o fêmur, muitos chegam a falecer em um ano. E o tempo, pessoal, de permanência dentro dos hospitais, né, em torno aí de até 34 dias. Então, a gente observa várias consequências em relação à queda de idosos. E a gente percebe também que os custos, tanto para a pessoa idosa quanto para a família, são grandes, né? Porque geralmente é a família que vai cuidar daquele idoso, né, que sofreu aquela fratura. Muitos idosos acabam se hospitalizando e aí gera várias consequências, como infecção cirúrgica, né? Risco de infecção hospitalar. Então, isso aí gera um custo grande para o sistema de saúde, para o SUS, né? E tem sido muito, muito crescente nesses últimos anos. E alguns pontos importantes que a enfermagem pode observar é que o idoso, depois que sofreu a queda, ele muitas vezes restringe a sua atividade, os seus hábitos diários, né? Às vezes por temor, por dor, ou até mesmo pela incapacidade funcional dele. Então, pessoal, geralmente ocorre uma reabilitação após queda, né? Que essa reabilitação, ela pode demorar um pouco mais, como, por exemplo, o idoso que está com a imobilização prolongada, né? Ele leva a várias complicações, porque ele vai ficar acamado, e aí a gente tem risco aí de úlcera, de pressão, então são vários fatores aí associados à queda em idosos, e aí a gente vai ver durante a aula. Aqui nós temos a definição de queda. Então, o que é queda? Queda é um deslocamento não intencional do corpo para o nível inferior à posição inicial, com a incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais, ou seja, vários fatores envolvidos, que podem comprometer a estabilidade do paciente.
Então, a queda, pessoal, pode significar que houve um declínio das funções fisiológicas daquele idoso, né? Geralmente a visão, a audição, a locomoção, elas ficam prejudicadas com a idade. Ou também pode estar associado aí a algum sintoma, de acordo com alguma doença, alguma patologia mais específica. Então, muitas vezes, né, funcionam como o início da degeneração do quadro geral desse idoso, porque além de reduzir a sua mobilidade, né, a sua forma de andar, também pode afetar outras áreas, como as atividades recreativas, sociais. Então, são vários fatores. E hoje a Organização Mundial da Saúde ela estabelece como questão prioritária a segurança do paciente, seja ele dentro do hospital, seja ele dentro de casa, recebendo os cuidados de uma equipe, né, da área da saúde. E nisso o objetivo, pessoal, é gerar consciência, né, que a gente consiga perceber os fatores de risco para poder chegar a intervir. Aqui nós temos dois grandes grupos de risco, idosos e crianças do lado esquerdo, né? E nós temos aí clientes obesos e pessoas desnutridas, tá? Então, por exemplo, paciente com histórico de queda. Então, se é aquele idoso que já sofreu queda, né, uma vez na vida, então ele tem chance nos próximos 6 meses de ter essa queda novamente. Então, cabe aí a equipe de enfermagem ficar alerta, orientar tanto o paciente, se ele estiver consciente orientado, quanto o cuidador. Então, nós temos aí clientes com distúrbios mentais, né, agitados, confusos. Então, essas pessoas, né, a gente tem que ter um cuidado dobrado. Clientes em uso de medicação sedativa, tranquilizante, laxante, diurético, antihipertensivos. Então, esses medicamentos, eles acabam mudando um pouco aí o sistema nervoso central e parasimpático, tá? E acaba gerando um desconforto, né? É como se gerasse uma alteração na noção de espaço e tempo, tá? Então acaba que mexendo realmente com o paciente, né? Principalmente aquele idoso que toma vários medicamentos, tá? Nós temos aqui clientes com déficit motor e déficit sensorial, clientes em pós-operatório, então é muito comum a pessoa que volta de um procedimento cirúrgico, né, que está retornando às suas funções vitais, também pode gerar aí queda do leito, tá? Então tem que ter muito cuidado. Clientes com necessidades especiais de higiene, né, como pacientes que têm incontinência vesical, intestinal, urgência miccional, então pode aí sofrer em algum momento uma queda dentro de casa, por exemplo. Existem vários fatores que podem predispor à queda, principalmente em idosos, que é muito comum. Nós temos aí os fatores relacionados ao uso de medicamentos, e aí como eu falei no slide anterior, né? E o paciente que usa vários medicamentos, ele corre o risco aí de alterar o sistema nervoso, né? Alterar devido aí aos efeitos colaterais, efeitos adversos, as interações medicamentosas entre um medicamento e outro, pode gerar aí um efeito mais adverso em relação à noção de espaço, né? Noção de orientação, consciência. Outro fator é o transporte, né? Uma transferência insegura. Então, o ideal é que ele seja transportado da forma correta, né? Ou na maca, ou com auxílio do técnico, né? Da equipe de enfermagem. Principalmente em relação à deambulação desses idosos. Número insuficiente de recursos humanos, materiais e equipamentos também. Isso aí a gente observa muito dentro do ambiente hospitalar, né? Porque às vezes falta equipamento, às vezes não tem o material. E isso acaba que predispondo à queda. Uma infraestrutura inadequada, ou seja, o ambiente, por exemplo, falta de barras de apoio, né, onde o paciente consegue ter esse apoio melhor, pisos antiderrapantes nos banheiros, o quanto é importante, né, na hora dele
dele tomar banho, ter esse tipo de tapete, esse tipo de piso, trajeto obstruído, ausência de rampas, elevadores em manutenção. Então, tudo isso dificulta aí queda em idosos, tá? A gente observa aí também na rua, né? Quantas vezes a gente está andando por aí e a gente vê a rua toda esburacada, né? Que não tem asfalto. E aí imagina um idoso andando num local desse, né? Vai predispor mais ainda a ele a sofrer queda. Só complementando aqui para vocês em relação aos fatores de risco para queda em idosos. Então, nós temos duas principais categorias. Nós temos os fatores de risco intrínsecos e os extrínsecos. Então, o que é esse intrínseco? Intrínseco é aquele fator de risco relacionado às alterações fisiológicas do processo de envelhecimento, ou devido a alguma doença, alguma patologia associada, mais específica. Então, dentro do processo de envelhecimento, é natural que o idoso ele diminua a sua visão, ele diminua a sua audição, ele tem uma tendência ao sedentarismo, né? Alguns idosos, né? Não são todos. Distúrbios musculoesqueléticos, como fraqueza muscular, degenerações articulares, então é como se a articulação ficasse desgastada, alterações na postura, e isso significa que o idoso ele não consegue muitas vezes ficar em pé sozinho, né? Ele precisa de ajuda para ele ter essa orientação espacial. Alteração de equilíbrio, locomoção, já aquele idoso que já não consegue mais deambular sozinho, ele vai precisar de cadeira de roda ou de muleta. Deformidade nos pés, né? Às vezes pode acontecer e isso pode gerar um problema, uma doença que acaba alterando a alteração de equilíbrio que ele possa ter. E agora nós vamos falar aí no próximo slide sobre os fatores de risco extrínsecos. Então, nós temos os fatores extrínsecos, né? O que é isso? São aqueles fatores relacionados ao ambiente em que o idoso ele vai interagir, como a sua casa, como o transporte coletivo, os locais públicos, tá? São os locais aí onde ele vai estar interagindo, o ambiente no qual ele vai estar inserido. E aí nós temos vários fatores extrínsecos também, como por exemplo os medicamentos, né? Medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos, antipsicóticos, antihipertensivos, anticolinéticos, os diuréticos, antiarrítmicos, hipoglicemiantes, anti-inflamatórios, né? Não hormonais, polifarmácia, que isso significa que o idoso faz uso de 5 ou mais drogas associadas. Existem várias doenças que podem predispor à queda, como a doença cardíaca, pulmonar, neurológica, né, como derrame cerebral, a demência, doença de Parkinson, mal de Alzheimer, doenças geniturinárias, osteoporose, muito comum aí, né, que ocorre essa predisposição à queda, artrose, labirintite, todas essas. Então, pessoal, a enfermagem, né, tanto ela aí no papel do enfermeiro quanto do técnico, é de extrema importância orientar o paciente, orientar a família, orientar a pessoa que está cuidando dele, o que fazer em casos aí de prevenção de queda em idosos, né? Orientar, por exemplo, a questão da mobilidade, como é que esse idoso ele vai caminhar, será que ele vai caminhar de muleta, cadeira de rodas ou não, né? Orientar também a alimentação para que ele consiga se alimentar de forma mais saudável, organização do ambiente no qual esse idoso está inserido. Então, aqui eu coloquei nessas figuras algumas orientações básicas. Orientar, por exemplo, a não utilizar tapetes de tecido ou retalhos, né? Então, esses tapetes, geralmente, eles fazem o idoso escorregar e cair, né? Principalmente aquele idoso que tem a visão diminuída, né? Que não tem aquela noção de espaço.
e eles podem provocar escorregões, né? Então o idoso cai, pode se machucar, pode chegar a ter lesão, fratura. Isso tudo pode gerar um problema para o próprio idoso e para a família. Usar tapete emborrachado, né? Então, que é o ideal. Então, aí dentro do banheiro é interessante utilizar tapetes emborrachados, antiderrapantes. Então, a gente já consegue colocar aí dentro do banheiro, tá? Como orientação. E se for aquele idoso que tem dificuldade para enxergar, né, perceber as cores, evitar utilizar banheiro com pouca iluminação, né, ou com piso escorregadio, cortinas e peças da mesma cor, porque acaba que ele não sabendo, né, o quem é quem, tá? Então é interessante aí aumentar a iluminação do ambiente, então utilizar lâmpadas fluorescentes, cortinas mais de cor clara, o assento do vaso sanitário, né? Pia em cores diferentes. Então isso é interessante porque acaba que estimulando ele a identificar os objetos, tá? Então aqui, por exemplo, pessoal, utilizar um vaso sanitário muito baixo e sem nenhum tipo de barra de apoio pode provocar um desequilíbrio, um escorregão nesse idoso, ele pode chegar a cair, tá? Então isso acaba ficando desconfortável. Então o ideal é aumentar a altura do vaso, né? A altura que seja adequada para ele e utilizar barras de apoios laterais, paralelas ao vaso, para que ele consiga apoiar, né? Para que ele consiga estabelecer o seu equilíbrio. Um ponto também super importante é a questão do box, né? Utilizar box de vidro no banheiro para idosos é muito complicado, porque o idoso ele pode escorregar, né? Bater a cabeça no vidro, gerar fratura, lesão, escoriação. E principalmente se não tiver o tapete antiderrapante, né? Então tem mais chance ainda dele cair. E sem as barras, para que ele consiga ficar apoiado. E aí o ideal é substituir o box de vidro por cortina, né? Utilizar tapetes antiderrapantes, instalar barras de apoio, tá? E alguma dificuldade que ele tenha, né, para poder tomar banho, pode estar utilizando também uma cadeira de plástico firme para que ele possa estar tomando banho de forma equilibrada. Outra dica super importante é no quarto. Não utilizar tapetes soltos, nem encerar o piso, tá, pessoal? Então, existem alguns produtos que podem ser produtos escorregadios, né? Que muitas vezes a gente passa no chão. Então, é evitar usar calçado alto, aquele salto alto, né? Ou então um solado muito liso, ou não andar somente de meias. Então, são várias dicas aí que a gente encontra no quarto. Por exemplo, usar tapetes presos ao chão, tá? Quanto ao piso, é melhor não encerar. Usar sempre sapato com solado antiderrapante, então isso consegue evitar que esse idoso ele não sofra queda. Evitar cama muito baixa, colchões muito macios, né? Porque aí o idoso ele pode ter uma dificuldade para poder levantar ou deitar, tá? E nunca levantar no escuro, tá, pessoal? É importante aí ter um interruptor, um abajurzinho do lado da cama, né? Algo para poder facilitar, porque imagina um idoso, né? O quarto todo escuro, ele se levanta, por exemplo, para ir ao banheiro. Então, ele pode chegar a bater em algum canto, a escorregar, a cair. Então, o ideal é que esse ambiente ele seja iluminado, tá? Se possível, aí, esse interruptor de luz ele fique próximo à cama, tá? Ou até mesmo o abajur. É interessante também orientar a família, né, o cuidador, para não deixar que as extensões elétricas ou os fios fiquem soltos pela casa, né? Então, um fio desse solto, o idoso ele pode chegar a cair. E também brinquedos, sapatos espalhados, objetos no chão, tá? E o idoso, principalmente aquele idoso que tem problema mental, ou aquele idoso que tem problemas de visão,
Então, manter os fios dos aparelhos próximos à tomada, deixar o caminho livre. Então, são orientações adequadas aí para organizar o ambiente. Pessoal, aí na sala, né, na sala aí da casa desse idoso, é interessante que ele tenha muito cuidado com relação ao sofá, né? Sofá muito baixo, macio, poltrona, sem nenhum tipo de braço, porque ele pode ter dificuldade para poder levantar, porque é justamente o apoio que ele tem aí no braço dessa poltrona para poder ele levantar, tá? Então, preferir sofás mais altos, mais firmes e poltronas com braços, porque aí vai evitar essa queda, vai ajudar no equilíbrio desse idoso. Pessoal, um dos pontos que a gente observa muito, né, na casa de idoso, é que muitas vezes os armários eles são muito altos, tá? E aí o idoso acaba subindo em algum objeto, né, tendo que pegar algum objeto. Então, para ele alcançar, ele coloca uma escada, um banco, e ele pode acabar escorregando e caindo, tá? Então, o ideal é que os armários eles devem ser de fácil alcance, tá? Devem estar próximos ali da própria altura do idoso e que eles sejam fixados à parede. E aí, continuando sobre a organização do ambiente, é interessante não deixar nenhum objeto nos degraus, né? Nas escadas, com pouca iluminação, sem nenhum tipo de corrimão, né? Degraus estreitos. São muito perigosos, né? Porque às vezes facilita o idoso a cair. Às vezes o idoso escorrega, né? Bate a cabeça, né? Um membro, fratura, se machuca. Então, a escada, o interessante é que esteja livre, né, de objetos, para que o idoso realmente evite aí essa queda, tá? Ter luz é muito importante, tanto na parte inferior quanto na parte superior. E aí, pessoal, a gente finaliza a nossa aula, foi uma aula bem curta, tá? E aí eu tentei passar para vocês os pontos mais importantes, né, como fatores de risco, explicando um pouquinho sobre o próprio envelhecimento, algumas dicas para poder prevenir quedas em idosos, né, na questão da organização do próprio ambiente dentro de casa. E aí eu quero que vocês leiam a atividade, que é um caso clínico, tá, de um paciente, e gostaria que vocês pesquisassem na internet qual é o papel aí da enfermagem na prevenção de quedas, tá? Existem várias dicas, várias orientações que a gente consegue orientar aí a família e o cuidador, tá bom? Então pesquisem, escrevam no caderno, batam foto e me enviem pelo Google Classroom, tá bom? Pois um abraço a todos, uma boa atividade, que Deus abençoe e uma excelente semana. Qualquer dúvida podem falar comigo, tá bom, gente? Um abraço.